Amigas e amigos, estes pronunciamentos do Ciro Gomes, o presidenciável do PDT, sobre o julgamento farsa do ex-presidente Lula, agora dia 24 em segunda instância, merecem reflexões. Segundo o jornal Folha de São Paulo, ele escreveu no seu Facebook que torce pela absolvição do ex-presidente, criticou graves defeitos do judiciário, mas escreveu que a justiça brasileira ainda deve merecer o respeito institucional da nação. Entre aspas, ele escreveu, o Ciro Gomes, imaginá-lo, o Poder Judiciário, parte orgânica de uma conspiração política, ofende a inteligência média do país e, pior, a consequência inevitável desta constatação teria desdobramentos tão graves que a um democrata e republicano só restaria a insurgência revolucionária. Não creio definitivamente nisso. Dessa afirmação, a Folha faz uma frase torpe, típica dessas sujeiras, desse cartel mafioso midiático, que diz aqui, com a declaração, Ciro Gomes marca a distância de petistas e do próprio Lula, que tem atacado diretamente o Poder Judiciário. Torpezas, é isso, típico da sujeira. Petistas, epíteto, serve aí para inocular ódio de classe, serve aí para abastecer a raiva desses cachorros loucos que andam por aí, latindo, rangendo e espumando os dentes com esse epíteto na boca, petista, petista, petista. E ninguém ataca o Poder Judiciário, não ataca, critica-se esses setores corrompidos do Poder Judiciário. É bem diferente. Toda a lógica de quem critica o espectro da Operação Lava Jato é a defesa do Estado Democrático de Direito, que tem o Poder Judiciário num dos seus pilares. Os três poderes, a lógica da democracia, da civilização. É, portanto, uma frase absolutamente torpe. Já a questão do Ciro Gomes é isso. Quando se perde a referência ideológica, se erra na análise e, consequentemente, se tem um diagnóstico completamente fora da realidade. São três vertentes que precisam ser analisadas nisso tudo, para se ter aí a equação e se chegar à conclusão de qual é a inteligência média do país. A primeira vertente é a questão das provas. Cadê as provas? A segunda vertente é a vida pregressa desses paus de galinheiro da Operação Lava Jato. E a terceira vertente é o golpe. A Operação Lava Jato é o epicentro do golpe, a lógica da politicagem, da tradução da ideologia da direita, dos golpistas na prática. A Operação Lava Jato não tem nada a ver com o Estado Democrático de Direito, com o Poder Judiciário, porque é necessário que a gente analise bem as coisas, tendo como referência a questão ideológica. A Lava Jato faz esse teatro todo que a gente sabe, aí pega inclusive gente da direita, prende, acusa e tudo mais, agora não tem consequência nenhuma disso. É teatro, faz parte, porque à medida que eles precisam avançar aí nas suas perseguições, na sua sanha persecutória, eles têm que levantar as coisas, caixa 2, quem desviou, quem pegou, tem aí as questões e mais questões, eu tenho falado aqui, as malas do Gedel Vieira, do Aécio Neves, as contas do Eduardo Cunha, do José Serra. Agora, qual é a consequência de tudo isso? Olha aí como é um teatro, é importante a gente analisar pelo espectro ideológico. Agora, esta é a equação que precisa ser feita para se achar a inteligência média do país. Pergunte aí, sai perguntando aí na rua e mostrando esses elementos. Ó, a Operação Lava Jato faz assim, 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 pensa assim, faz assado, varreu isso para debaixo do tapete, pegou isso, manipulou e tudo mais. Tem uma matéria do jornal Valor Econômico hoje que ajuda nessa equação, muito, que ela foi ouvir alguns juristas aí, a matéria, começa com o Fábio Tofik Simantobi, que é presidente do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, que ele disse que não é possível afirmar que Lula recebeu o triplex da OAS como vantagem indevida em razão de ocupar o cargo de presidente da República, nem mesmo vincular a suposta propina à empreiteira. A acusação é centrada no depoimento do ex-presidente Léo Pinheiro, presidente da OAS, e diz ele aqui, de acordo com a sentença do Moro, a decisão de dar a reforma de presente ao ex-presidente foi tomada apenas em 2014, uma esquizofrenia. Prossegue. Por essa versão, Lula teria aceitado a promessa de propina por intermédio de Vacari, mas somente após o término do mandato presidencial. A sentença de Moro sequer se preocupa em vincular isso a um período em que Lula ainda era presidente. Em outro trecho da decisão condenatória de Moro, ele diz que não é preciso um ato de ofício, ou seja, uma prova concreta,
praticado durante o mandato, favorecendo a OAS para condená-lo por corrupção, que é basicamente o entendimento do Mensalão. A teoria do domínio do fato, quer dizer, sou eu que sei, eu que decido, eu que mando e tal, dane-se os fatos, né? E daí eu não tenho que provar nada para ninguém, a garantia de todo o processo sou eu que dou, é comportamento típico de fascista. É isso, né? Não tem nada a ver com o Estado Democrático de Direito, com o Poder Judiciário, ao contrário daquela frase torpe lá do jornal Folha de São Paulo. Prossegue aí ainda o jurista, diz, basta dizer que ele recebeu propina em razão da função, o Lula. Entretanto, Moro diz na sentença que a razão da propina foi Lula nomear diretores da Petrobras. Mas em momento algum, o juiz aborda se Lula de fato conhecia os malfeitos da Petrobras. Por essa linha, hipóteses ainda sujeitas à comprovação foram tratadas na sentença como verdades absolutas, como se já tivessem passado pelo escrutínio da prova. O jornal vai ouvir outros juristas que vão na mesma linha, né, dizendo que não é possível comprovar o que o Sérgio Moro fala na prática, as evidências todas estão contra os argumentos dele na sentença. O criminalista Fernando Castelo Branco, por exemplo, diz que há uma falta de atenção para o fator preponderante deste caso, que é o tal do dolo eventual, que eles usam muito, que é a intenção, a subjetividade. Aquela história dos recibos que eu comentei aqui, que os boquirrotos da Força-Tarefa da Operação Lava Jato se recusaram a fazer a perícia porque isso desmentiria eles. Basta a convicção, eu acho assim, né? Julga-se a intenção da pessoa com base na ideologia, na subjetividade de quem está julgando. O dolo eventual passou a ser carro-chefe nesta análise de culpabilidade. Com isso, não existe preocupação com a demonstração efetiva do dolo, que no caso de corrupção passiva é um elemento indispensável. Ao debruçar sobre a sentença do juiz Sérgio Moro, verifica-se que não há uma prova desta conduta voluntária e intencional por parte do ex-presidente. Tudo está no plano da conjectura e suposição. O conselheiro da OAB aqui de São Paulo, Frederico Cristina Figueiredo, também foi ouvido. Ele diz aqui, valendo-se de sofismas, argumentos preconcebidos, modifica a acusação inicial e condena com base em presunções sem fundamentos probatórios necessários para justificar a condenação. O criminalista Fernando Araneu, que é advogado do escritório Leite, Tosto e Barros, afirma que a sentença não demonstra a existência de ato de ofício específico, ou seja, provas, um fato que possa, umzinho sequer, que possa comprovar a sentença do Sérgio Moro, né, que indique corrupção passiva. Tem também aí a carta do jurista italiano Luigi Ferrajoli, né, que ele aponta 4 elementos aqui, né, que indica a ausência de imparcialidade deste julgamento do ex-presidente Lula. O primeiro deles é essa campanha orquestrada pela mídia, né, que ele chama aqui de imprensa, na verdade é mídia, esse cartel mafioso que medeia a ideologia dos golpistas, né, que alimenta um inaceitável protagonismo dos juízes. O segundo elemento é a ativa participação do juiz Sérgio Moro em delações premiadas, a indústria da delação premiada, da corrupção que tem lá. O terceiro elemento é a simultaneidade da ação contra Lula com o processo de impeachment da Dilma, sem sustentação jurídica, né, de acordo com a carta do jurista italiano. Ou seja, é muita coincidência ter Operação Lava Jato e impeachment. É lógico que tem um golpe, a lógica do golpe está inserida aí. Né? E a quarta razão é esta aceleração da tramitação da apelação do Lula na segunda instância. Esse desavergonhado desse relator que diz que leu 1000 páginas por dia, né, num tempo recorde aí, ele não comeu, não dormiu, ficou aí, né, todo esse tempo lendo, se é que ele está falando, se ele estivesse falando a verdade. Né? Tem um caso aí também, uma entrevista do novo corregedor-geral do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é o desembargador-geral do Francisco Pinheiro Franco, que ele deu entrevista no Consultor Jurídico, na revista Consultor Jurídico, que ele vai na mesma linha, que ele diz que o juiz não pode julgar de forma ideológica e o juiz não pode julgar com os olhos na política. Olha aí. É a mesma opinião do presidente deste tribunal, que eu comentei aqui recentemente, o desembargador Manuel Pereira Calças, que ele comentou exatamente isso numa entrevista no Consultor Jurídico. Quer dizer, esses aqui são os petistas da Folha, da mídia, né, dos golpistas e dos cachorros loucos. Né? Isso é um contraste com a lógica da mídia, né, que fica o dia inteiro fazendo o julgamento prévio do Lula e a condenação prévia do Lula. O jogo sujo, né? Olha os contrastes aí. É aí que o Ciro Gomes deveria medir, fazer a equação para se saber a inteligência média do país. É isso, né? Um espectro ideológico em tudo isso. O Luiz Fernando Veríssimo, eu lembro de uma coluna dele quando o Lula assumiu, né, que ele falou que havia ali uma substituição da era dos Bragança para a era dos Silvas.
dos Silva, né? O jornal O Estado de São Paulo tem falado aqui que o Lula não tem nome lá, é o Demiurgo de Garanhuns ou o Lula da Silva, o senhor Lula da Silva. É exatamente isso. É o povo, o povão nordestino aí das periferias, trabalhador de todas as regiões do país, né, o Silva, contra essa oligarquia muito bem representada pela tradição aqui do jornal O Estado de São Paulo. Eu já comentei em outras ocasiões a linhagem elitista desse jornal, né? Então, é necessário que a gente compreenda esse aspecto todo. Não tem nada, absolutamente nada a ver com o Poder Judiciário, ao contrário do que diz a Folha e o Ciro Gomes. Tem um caso aí que ilustra isso, que é essa afronta desse boquirroto da Operação Lava Jato, esse promotor Ataíde Ribeiro Costa, no caso lá da audiência com o ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, né? Aquele interrogatório com o Sérgio Moro, que o Sérgio Moro ficou do lado do boquirroto, afrontando a Constituição, que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil se pronunciou, né, dizendo aqui que para eles, né, para os integrantes desse conselho, né, o integrante do Ministério Público Federal agiu de forma desrespeitosa ao questionar o direito constitucional do ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, de permanecer em silêncio. É isso, né? Pura subjetividade, tudo à margem do Estado Democrático de Direito, à margem da democracia, à margem da civilização. É a lógica do espectro da Operação Lava Jato. Muito obrigado pela atenção, divulgue Outro Lado da Notícia, um abraço, até a próxima.